dois, três. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus. Quero ouvir vocês. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Gente, pelo amor de Deus, vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão. Olha que bonito. Lua bonita prateada na floresta, que encantava namorados e poetas. Verá seu brilho vaidoso pouco a pouco se perder. Jesus virá na glória do poder. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. O astro-rei que se vestia de dourado, regendo a vida no azul emoldurado, a sua glória e majestade irá por fim desvanecer. Jesus virá na glória. Vou ter baixinho. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Qual asa branca nesse dia voarei, singrando os ares ao encontro do meu rei. O povo seu emocionado mil louvores vai render. Jesus virá na glória do poder. Um novo céu e nova terra, tudo novo há de fazer. Jesus virá na glória do poder. Vai chover estrelas, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a gente tem que lembrar de orar pelo Stênio, hein, gente? Ele não está bem de saúde, acho que vocês sabem disso. Recebi uma ligação, uma mensagem da Selma, algum tempo atrás, dizendo que ele estava muito mal lá em São Paulo, e aí eles decidiram ir para Goiânia para que ele iniciasse um tratamento. Está lá, já melhorou um tanto, mas ainda tem muito tanto para ele melhorar. E o que mais preocupa a gente nesse momento é que o Stênio e a Selma, eles vivem integralmente do ministério. Então, se eles viajam, atendendo os convites das igrejas, pregando e cantando, eles têm o que comer e têm como pagar a conta. Como eles não estão viajando já tem pelo menos 2 meses, então isso acaba implicando em sérias complicações em termos financeiros para eles. E o pior de tudo é que a Selma, além de estar cuidando do Stênio, ainda tem que cuidar de uma filha que está com câncer. Então, ela fica dividida, a filha em São Paulo com câncer e os netos, e ela em Goiânia com Stênio, mas, graças a Deus, está melhorando. Mas lembrem de orar, e, se possível, também contribuam com eles. Os medicamentos são medicamentos de alto custo. Estivemos no Som do Céu, há 2 semanas atrás, foi feita uma campanha,
Eu tenho enviado para muitos amigos, muitos têm contribuído, já têm auxiliado bastante, mas a luta é grande. Lembrem de orar por ele. Bem antes de que o mundo pudesse existir, ou da primeira estrela no céu reluzir, bem antes do ser vivente neste chão surgir, desde sempre, ó Eterno, Tu és Deus. Bora, gente! Como um sonho, uma névoa que se vai fugaz, corre nessa correnteza os anos de um rapaz. Louca vida transitória segue para o seu fim, mas sempre eternamente Tu és Deus. Me ensina a contar os meus dias aqui. Quero viver sabiamente, desfrutando em Ti, que o amor do Senhor sempre esteja em nós, e que todas as obras que eu fizer confirmo, ó Deus. Bem antes de que o mundo pudesse existir, ou da primeira estrela no céu reluzir, bem antes do ser vivente neste chão surgir, desde sempre, ó Eterno, Tu és Deus. Como um sonho, uma névoa que se vai fugaz, corre nessa correnteza os anos de um rapaz. Louca vida transitória segue para o seu fim, mas sempre eternamente Tu és Deus. Me ensina a contar os meus dias aqui. Minhas obras para Ti, confirma, ó meu Tem um U aí que faz parte da música. Faz comigo assim, ó.
Glória a Deus, amém. Salmo 90, essa canção. Agora nós vamos pegar a violinha caipira, som que toca na alma do brasileiro, de fato. Quando a gente viaja por aí, em outros lugares, né? Uma vez a gente foi tocar nos Estados Unidos, e aí a gente foi tocar numa igreja de brasileiro, e tinha tanto brasileiro sofrido, tanto brasileiro, mas que estava em situação irregular nos Estados Unidos, e deixou família aqui no Brasil, não podia voltar, porque senão não entrava de novo, aquela situação tão difícil que muitos ainda estão passando, né? E eu lembro que, na hora que o Carlinhos só tocou os dedos assim na viola, mas foi uma choradeira, assim, a gente não tinha cantado uma frase de nenhuma música, só o som da viola caipira tocou na alma daquele povo de um jeito que eu fiquei muito impressionada na época. E às vezes a gente que mora aqui, que está aqui, não tem esse contato, né, com esse instrumento que é tão... Veio de Portugal, mas quando chegou aqui ele foi tão abrasileirado. E é um instrumento assim da nossa terra mesmo, né, que toca a nossa alma, o nosso coração. E poder louvar Jesus com ritmo, com instrumento, com canções assim da nossa terra, do nosso chão. Aí, quem é que não gosta disso? Chora, viola! Né? É um privilégio poder louvar Jesus. Nós cantamos essa canção no ano passado aqui, que tem a divisão de homens e mulheres, né? Mas a mulher aqui, no caso, não está podendo cantar porque está com problema na voz. Então, a flauta vai fazer a voz das mulheres. Mas eu canto e as mulheres cantam comigo aí. É assim o início, né? Vamos dar uma ensaiada só naquela parte? Moda de louvor. Opa. Sei lá. Os homens cantam primeiro assim. Modas de louvor, salmos de amor brotar. Repetindo os homens. Modas de louvor, salmos de amor brotar. E as mulheres respondem. Modas de louvor, salmos de amor lançar. Mais uma vez as mulheres. Modas de louvor, salmos de amor lançar. Deu? Marromeno? Então tá, essa música, o primeira estrofe quem canta são os goianos. E depois a segunda estrofe quem canta são os mineiros. Essa música foi feita por um mineiro, um goiano e um capixaba. O Romero, o Rogério e o Olemir, os três, fizeram essa canção. E eu já peguei e já falei, não, essa é comigo. O Espera Suzy até tentou cantar uma vez aí, mas não deu certo. Com nós fica mais bonito. Então tá, vamos lá então. Ela é assim, ó. Somente adorar a Ti, louvores vamos te dar. Somente adorar a Ti, louvores vamos te dar. Somente adorar a Ti, louvores vamos te dar. Somente adorar a Ti, louvores vamos... Canta aí com a gente, vamos lá. Somente adorar. Solte o caipira que há dentro de você. Somente adorar a Ti, louvores vamos te dar. Somente adorar a Ti, louvores vamos te dar. Somente adorar a Ti, louvores vamos te dar. Os homens. Modas de louvor, os homens, salmos de amor brotar. As meninas. Mulheres, modas de louvor, salmos de amor lançar. Ele manda a chuva cair cedinho,
igual goiano. Faz o sol nascer amarelinho. Ele enche de nuvens os céus azulzinhos. Ele cuida de mim como de um passarinho. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. 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 Ondas de louvor, salmos de amor brotar. E as mulheres, ondas de louvor, salmos de amor lançar. Mineiro, ele manda a vida nascer em mim, faz a luz brilhar, coraçãozinho. Ele enche de paz os meus olhinhos. Ele deu Jesus pra ficar juntinho. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. 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 Goiás, hein? Bom demais, né, gente? Como é que tá de tempo aí, povo de Deus? Conta. Segue? Então tá bom. Vou cantar mais uma do Stênio, então. Deixa eu só pedir um favor, se alguém da equipe puder me ajudar, um copo d'água para esse servo, que não presta, eu sei, mas precisa de água, senão não consegue cantar o resto. E a água não se nega para ninguém, né? Não. Essa música, ela é linda demais. A gente vai cantar, eu, Cláudia, e contando aqui com a ajuda do Betão, aí a banda vai entrando aos pouquinhos aí, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Um dia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão.
Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Filho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Vamos aproveitar e orar pelo Stênio agora? Ora com a pessoa que está do lado aí. Lembra dele. Vamos interceder pela vida do nosso irmão querido. Senhor, nós te louvamos por esse encontro que foi marcado aí no céu, antes de ser agendado e marcado aqui na terra. Um encontro, ó Deus, que acima de tudo existe para engrandecer o teu nome, te louvar, te exaltar, anunciar a tua salvação, anunciar a sua volta. Mas também um encontro, ó Deus, onde cantamos, honramos tantos homens e mulheres que nos enriquecem com sua arte, com sua música, dom do Senhor para essas pessoas. E nós queremos agora apresentar diante do Senhor um dos nossos grandes poetas, o Stênio. Ó Deus, visita o Stênio lá onde ele está agora, nós te pedimos. Sabemos que o Senhor pode, basta uma palavra do Senhor, e a cura, e a saúde, tudo é restaurado, Senhor. Tudo se conserta, tudo se resolve, porque basta uma palavra do Senhor. Então nós colocamos a vida do nosso irmão diante de Ti, colocamos a Selminha. Dá saúde para ela, Jesus, dá resistência, dá paz, dá esperança. Abençoa a filha da Selminha também, ó Deus, nesse tratamento. Cura também, Senhor, nós te pedimos. No nome santo do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Amém. Bem, o tema é a volta de Jesus, e eu vou cantar uma canção agora que eu tenho feito canções para serem cantadas nos espaços fora da igreja, né? Fora da igreja. Então, a gente tem como que feito um trabalho de adoração, louvor, música litúrgica nas igrejas. E lá fora, a gente tem feito uma música popular brasileira, mas que sempre traz a mensagem do Evangelho embutida de alguma forma. Eu já falei isso ano passado. É como Jesus contava as parábolas, né? Ele contava as parábolas lá do bom samaritano, ou então do semeador que saiu para semear. Se você pega a história, é uma história, né? Mas ela traz ali dentro, embutida, a bomba atômica do reino de Deus, que quando encontra os corações daqueles que são chamados pelo Senhor, explodem e transformam completamente as vidas, né? Então tem feito algumas músicas meio parábolas do reino,
para cantar nos espaços culturais de Brasília, Goiânia, Anápolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil afora. E essa canção, chamada Floração, ela surgiu disso. Por quê? Passa a linha, por favor, aí da projeção. Ela diz assim, essa é um conceito sobre... Bem, antes disso é importante contar. Um inglês, ele começou a trabalhar a questão, ele era um sociólogo, e começou a trabalhar isso ainda no fins de século XIX, coisa assim. Ele começou a trabalhar a ideia de uma ilha em que tudo nessa ilha funcionava perfeitamente. E nessa ilha que funcionava tudo perfeitamente, ele foi, então, criando, a partir dali, as suas ideias, as suas teorias, né, de uma humanidade perfeita. Bem, era um lugar que não existia, por isso, não topos, lugar. Então, utopos é a origem da palavra utopia. O que é utopia? Eu gosto muito dessa fala, ou desse escrito do Eduardo Galeano. Ele diz assim, a utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isto, para que eu não deixe de caminhar. Eduardo Galeano. Então, a humanidade vive debaixo dessa utopia. Está a caminho de algo, mas sabe que esse algo jamais será alcançado. No entanto, tem muita gente chamando a nossa expectativa da volta de Jesus de utopia cristã, a utopia do reino. E eu não posso concordar com isso, porque não é utópico, é real. E aí, então, entra o texto do versículo bíblico que eu coloquei. Pode passar, por favor. Olha lá. Vou preparar-lhes lugar, disse Jesus. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Palavra de Jesus Cristo, do Evangelho de João, capítulo 14, versos 2 a 4. Então, nós não estamos caminhando para um não lugar. Nós estamos caminhando para um lugar que o nosso Jesus, Senhor Jesus, foi preparar. Então, por onde eu passo, eu deixo essa mensagem aí, de que nós caminhamos para um lugar. É assim. Que eu sonhava, o convite era caminhar na trilha do intangível, no roteiro do não lugar, no mundo da utopia. As miragens de um ideal pintavam de sonho as ruas da cidade atemporal. Caminho sem trégua, desejo de alcançar, mas quanto mais sigo, mais longe está. Vai de dentro. Cidade da esperança, o eterno foi preparar, distante da fantasia, da ausência de algum lugar. Quimera de um tempo, a espera se fez canção. Outono, semente, primavera, floração. Caminho seguro, certeza de alcançar. E quanto mais
mais perto está. Estrada sem volta me leva ao novo lar. E quanto mais busco, mais perto está. A espera se fez canção, outono, semente, primavera, floração. Caminho seguro, certeza de alcançar. E quanto mais sigo, mais perto está. Estrada sem volta me leva ao novo lar. E quanto mais busco, mais perto está. Vanja, você está aí, Vanja? Vanja está ali. Então vem, Vanja, vamos cantar com... Vamos ficar em pé e vamos bem cantar. Que a chefe vai cantar com a gente a última música, então dá para... Aí dá, então vai, se passar os 3 não vai ter bronca, não. É estratégia isso, gente. Seara. Essa vocês sabem, eu acho. Pelo menos o pessoal do Cantoria do ano passado sabe, né? 1, 2, 3, 4. A seara, e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores. Quem quer ajudar? Os homens comigo. O mestre está a chamar, tem trabalho para fazer. Debaixo de sol e chuva, a jornada dura vai ser. Juntemos a nossa força de braço, mão, coração. Erguei os olhos e vede, os campos brancos estão. É grande a seara, e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara, quer ajudar. Mulheres, prestem-se a chamar, onde temos que
os homens são este campo onde temos que trabalhar. E quem no arado pegar, que não olhe mais para trás. Quem sai andando e chorando no tempo de semear, voltará com muita alegria e feixes para mostrar. É grande a seara e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Quem quer ajudar? Valeu. Obrigado, irmãos e irmãs queridos. Obrigado. Essa primeira canção que nós vamos cantar agora é uma canção que eu fiz na época da pandemia, quando muitas pessoas estavam falecendo e outros estavam sofrendo absurdamente na época da pandemia. Por isso o nome dela, 20 vezes vim. Por quê? Jesus disse que ele viria. Eu vim do Pai, eu vim cumprir a vontade do Pai. Então você vê que essa expressão é muito utilizada e recorrente nos evangelhos. Então, uma vez eu preguei sobre isso na igreja. Por que Jesus veio? Eu vim para e peguei todas as expressões. Então, lembrar que Jesus não deixou de vir quando a gente passou por aquele momento horroroso no mundo todo, né? E por quê? 2020. Porque 2020. A música foi composta no ano de 2020. Ela não estava no repertório, mas o Eduardo, no dia que nós chegamos, ele pediu, dá para cantar? Então, a gente vai fazer aqui, sem ensaio mesmo com a banda, mas acho que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Eu só preciso pegar um negócio aqui no bolso. Aí, consegui. 2020. Nesse ano de 2020, foi um ano muito triste para minha família, porque foi o ano da morte do meu sobrinho mais velho, Tiago. E foi um ano muito sofrido, né? Morreu ele, logo em seguida morreu meu pai, logo em seguida morreu o pai do Carlinhos. E a gente passou por um tempo assim de muita dor. E essa música veio nessa hora. Inclusive, eu concluí ela enquanto o Tiago, nosso sobrinho, estava sendo sepultado. Eu estava com uma crise muito séria de coluna, não pude ir ao sepultamento. E lá em casa eu consegui concluir a canção. E ela diz assim:
Nos dias de tua angústia não te abandonei, vim te consolar. Nos dias de teus medos não me escondi, vim te encontrar. Nos dias de pobreza não te esqueci, vim te fartar. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Nos dias de clausuras não me recolhi, vim te visitar. Nos dias de doenças não te desprezei, vim te curar. Nos dias de teus lutos não te esqueci, vim te alentar. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois sou Deus que perdoa e acolhe, que ouve o clamor da oração, que está ao lado de quem anda em vale escuro de aflição. E mesmo que você me esqueça, eu não te esquecerei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois sou Deus que perdoa e acolhe, que ouve o clamor da oração, que está ao lado de quem anda em vale escuro de aflição. E mesmo que você me esqueça, eu não te esquecerei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Canta com a gente. Pois 20 vezes vim e ainda virei. Pois 20 vezes vim e ainda virei. Pois 22.025 vezes ainda virei. Glória a Deus. Passando caminhão de cebola por aí, pessoal?
mais puro que taças de cristais. É o amor de Deus por nós os mortais. Mais alto que os céus, mais fundo que os mares, mais lindo que carneiros pelos vales. A mão de Deus está nos quatro cantos da terra, da terra. Jesus derramou seu sangue por mim, meus pecados vermelhos, carmesim, se transformaram na branca lã. Jesus derramou seu sangue por mim, meus pecados vermelhos, carmesim, se transformaram na branca lã. Quando eu olho para aquela cruz, eu sinto o amor do meu Jesus. A mão de Deus, está nos quatro cantos da terra, da terra. Mais puro que taças de cristais, é o amor de Deus por nós os mortais. Mais alto que os céus, mais fundo que os mares, mais lindo que carneiros pelos vales. A mão de Deus está nos quatro cantos da terra, da terra. Jesus derramou seu sangue por mim, meus pecados vermelhos, carmesim, se transformaram na branca lã. Jesus derramou seu sangue por mim, meus pecados vermelhos, carmesim, se transformaram na branca lã. Quando eu olho para aquela cruz, eu sinto o amor do meu Jesus. A mão de Deus está nos quatro cantos da terra, da terra. O canto do sabiá, assim, ó, mais ou menos, tá? Vamos ensaiar? Vamos lá.
Sabia cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabia bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. Sabia cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabia bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. A natureza inteira respira, entoa louvores aos céus, enquanto adormeço silente. Sabia, vou me despertar e adorar o Deus Criador, pois quando seu canto eu entoo, sua cura vem me visitar. Meu Senhor, Sabiá. Sabia cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabia bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. Sabia cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabia bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. A natureza inteira respira, entoa louvores aos céus, enquanto adormeço silente. Sabia, vou me despertar e adorar o Deus Criador, pois quando seu canto eu entoo, sua cura vem me visitar. Meu Senhor, Sabiá. Agora eu queria ouvir os sabiás do Cantoria cantando com a gente. Vamos lá? Prepara os beijos aí, vamos lá juntos. Agora. Mais uma vez. Eita, povo que assobia bonito. Dessa um, vamos lá, todo mundo agora, hein? Já vou puxar aqui, tá? Divino companheiro. Divino companheiro. Eita, nós. Vai. Eu vou puxar. É mesmo? Se você quiser ficar em pé, fica à vontade. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Perto dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente,
Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o Salvador pode chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Senhor, já se faz tarde. Fica, Senhor, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Pode sentar se quiser ficar em pé. A casa dos meus sonhos custa 30 anos do meu salário. Algumas entradas extras e excessos no meu trabalho. Eu sei bem se é possível viver nesse condomínio com meu velho jeans surrado e o mesmo par de sapatos. A casa de meus sonhos tem uma guarita na entrada, com vigilantes armados e portão eletrificado. Que farei quando não crerem? Eu sou o dono da casa, por minha barba mal feita e a viola pendurada. A casa de meus sonhos pede pra deixar os sonhos de lado. Toma o tempo que é da família pra me entregar ao trabalho. Se o bem-estar que desejo me tira o bem que já tenho, a casa dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos eu não quero mais. Comigo, ó. A casa de meus sonhos sempre será muito organizada, cada coisa em seu lugar, sempre limpa, bem arrumada. Que farei com os meus artistas pra segurarem a onda de não pintarem suas obras naquelas paredes brancas? A casa de meus sonhos tem 300 metros quadrados, uma suíte pra cada filho, para que tenham espaço. Que farei quando um dia quiser ter com eles um papo, sabendo que eles preferem ficar sozinhos nos quartos? Prefiro um apartamento 50 metros quadrados, com 2 pequeninos quartos e um banheiro apertado. Prefiro ver os meus filhos subindo pelos armários e ouvi-los gritar felizes porque cheguem do trabalho. E não trabalham armados,
Pois quando saio sem grana, me descolam alguns trocados. Prefiro o que já tenho e ainda o que mais quisesse. A casa dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos será que Deus me der. Vai, Edilene! Prefiro meus zeladores que não trabalham armados, pois quando saem sem grana me descolam alguns trocados. Prefiro o que já tenho e ainda o que eu mais quisesse. A casa dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos será a que Deus me dá. Em Atibaia, onde eu possa compor muitos rocks rurais. Essa agora tem que ser todo mundo em pé, hein? Eu queria que você cantasse com a gente, assim, bem forte mesmo. Nós estamos falando de esperança nesses dias, estamos falando sobre a volta de Jesus. Mas, por outro lado, também estamos falando de trabalho, de serviço no reino, né? Porque, se queremos realmente que Apocalipse, capítulo 7, se cumpra, né? Todos ao redor do trono, de todas as tribos, povos, nações, raças e línguas, é necessário que o Evangelho seja pregado para todos esses. Porque só depois do Evangelho pregado é que essa palavra do Senhor se cumprirá. Por isso que nós vimos ontem, né? Aliás, foi hoje? Hoje. A ideia de que o reino só virá, Jesus voltará quando todo mundo for alcançado com a palavra. Não todos do mundo, mas todo mundo. Então essa música canta sobre isso. Assim como a noite aguarda o sol, com uma brisa sonha o dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. Assim como a noite aguarda o sol, com uma brisa sonha o dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mar, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra,
novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia cheio, o dia da vitória, O dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Quero ouvir as mulheres agora. Vamos lá. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. E os homens já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. Ai, que lindo! O dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade Tudo que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Glórias a Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.